Fala, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para mais um vídeo, né? Agora para o vídeo que vai iniciar, tá? Toda uma trajetória, todo um estudo, né? Voltado para separar a razão da emoção, né? Como foi dito no vídeo anterior, né? O conteúdo desse canal agora estará inteiramente voltado para ensinar para você, para ensinar a todos que irão assistir, que irão nos acompanhar a partir de agora e que já nos acompanham, né? Como mudar, né? Como mudar esse jogo, como virar essa chavinha e de uma vez por todas dar um basta no domínio que as emoções têm sobre a sua vida, né? Te impedindo de prosperar, te impedindo de avançar, te impedindo de superar e de realizar, né? Se você alimentar suas emoções, você nunca sairá do lugar. Isso é uma coisa que é um fato. E eu vou te mostrar, tá? Nesse vídeo de hoje. Você nunca sairá do lugar se você alimentar suas emoções. Porque quando elas são alimentadas, né? As emoções são alimentadas demasiadamente, né? Ela te fará viver uma ilusão completa. E com isso trará grandes frustrações, né? Ou ela irá te aprisionar, te fazendo refém dos medos, tá? E eu vou te provar biblicamente que as emoções, não é errado você sentir. Todos nós sentimos emoções. Amor, né? A gente se chateia também. A gente às vezes se depara com uma distração, né? Com aquele impulso de uma distração, e isso pode te desviar de um foco. Então, se você alimenta isso constantemente, essas emoções, elas te impedem de dar um passo adiante, né? Então, quando as emoções chegam, né? Necessariamente a gente vai sentir, porém a gente tem que ter em mente que é temporário. Ela não pode durar mais do que o momento para o qual ela foi destinada. Por exemplo, se você recebe uma notícia de uma grande perda, a tristeza vem. Ela tem um tempo para que ela passe, né? A perda de um parente, por exemplo, né? É triste. A gente não deseja que isso aconteça, a gente vai sentir saudade, a gente fica naquele luto que é natural de sentir por aquele momento, na verdade, uma tristeza daquele momento, uma tristeza que é momentânea, porque as lembranças vão ficar, né? As boas lembranças, né? A saudade vai bater, mas lembre-se, esse sentimento não pode te dominar, porque senão você fica refém dele e aí desenvolve várias outras situações, como depressão, enfim, várias outras coisas ruins. Então a gente tem que sentir, viver aquele momento ali, mas também dar o basta. Pronto, agora eu preciso seguir. No caso da perda, as lembranças sempre irão existir e a saudade, uma vez ou outra, vai bater. Mas a gente não pode parar por causa daquilo. Então, isso é em tudo, né? Eu digo de tristeza, sentimento de tristeza ou chateação, precisa ter um certo tempo curto e para que você consiga seguir. Mas a alegria também. Porque se você se deixa dominar demais pela alegria, você pode viver em um ciclo, você pode entrar num ciclo de ilusão, né? E se frustrar a qualquer momento, porque você se alegra por um momento e faz aquilo eterno dentro de você, né? E aí você deixa de avançar porque você está parado vivendo um momento, uma emoção, né? Que deveria ser contida e não alimentada demasiadamente, né? Te impedindo de avançar e viver novas alegrias. Tá, então biblicamente eu vou te mostrar que as emoções não podem te parar. Ela tem que viver contida. Você sentiu, você passou por aquele momento, mas pronto, beleza, elas vão ficar aqui. Porque no racional, eu preciso dar um passo após o outro, eu preciso continuar, eu preciso avançar rumo àquele objetivo. Então vamos lá. Em Neemias, capítulo 1, no versículo do 2 ao 3, né? Do 1 ao 3, eu vou ler aqui, ó. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Casleu do 20º ano, no mês de Casleu do 20º ano, encontrando-me em Susa, no palácio, eis que chegaram de Judá Anani, um de meus irmãos, com alguns companheiros. Perguntei-lhes pelos judeus libertados que tinham escapado do cativeiro e a respeito de Jerusalém. Aí eles responderam: aqueles que escaparam do cativeiro, né, disseram-me. Aqueles que escaparam do cativeiro, disseram-me eles:
estão lá na província, numa grande miséria e humilhação. Os muros de Jerusalém estão em ruínas e suas portas foram incendiadas. E neste momento, né, ouvindo tais palavras, sentei-me para chorar. Ou seja, estou aqui no versículo 4, né? Eu falei que era até o versículo 3, mas estou ali no versículo 4, seguindo. Ouvindo tais palavras, sentei-me para chorar e fiquei vários dias desconsolado. Ou seja, percebe que Neemias recebeu uma notícia ruim e ele tirou aquele momento porque ele ficou triste, né? Ele se entristeceu, né? E ficou desolado por um determinado momento. Então, a parte emocional é impossível você deixar de lado, ela vai existir. O que eu estou querendo dizer é que ela não pode ser, ela não pode te dominar, ela não pode ser aquilo que vai te parar. Entende? Você vai ver isso nos versículos seguintes. Em Neemias capítulo 2, versículo 2, do 2 ao 8, né, diz assim: Neemias trabalhava no palácio, né, e ele era copeiro do rei Artaxerxes. E o rei, está aqui ó, no versículo 2, disse-me o rei: por que tens a face sombria? Ou seja, por que estás triste, Neemias? Não estás doente? Por que você está assim, né? Não estás doente? Tens, no entanto, algum dissabor, né? Ou seja, o rei percebeu, né? Você está triste, você não está doente. O que está havendo? Muito conturbado, respondi ao rei: viva o rei para sempre. Como não haveria eu de estar pesaroso, ou seja, triste, desde que a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais está devastada e suas portas consumidas pelo fogo? Né? Ele disse: como não estaria eu triste se a cidade onde estão os túmulos de meus pais está devastada, consumida pelo fogo, né? Disse Neemias ao rei. Disse-me o rei: que tens a me pedir? O que você quer me pedir? O que tens a me pedir? Disse o rei a Neemias. Então fazendo uma prece ao Deus do céu, eu disse ao rei: se aprouver ao rei e se o teu servo te é agradável, ou seja, né, se ao rei for conveniente, se o rei se sentir bem em fazer isso, se o seu servo te é agradável, permite-me ir para a terra de Judá, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, para reconstruí-la. Percebe uma coisa, meu irmão e minha irmã? Neemias ele passou o tempo da tristeza, daquela desolação que ele viveu por receber essa notícia, mas ele deu um basta. Poxa, parou ali. Se entristeceu, passou aquele momento da emoção, da tristeza e tal, mas ele não deixou que a tristeza o dominasse, ou seja, parou ali e agora ele foi para o lado da ação. E a ação ela só é praticada corretamente com a razão. Então a emoção ela parou ali e a partir daquele momento, racionalmente, Neemias, né, a partir do momento em que o rei identificou e deu a ele uma brecha, Neemias pensou: e agora? Neemias foi para a ação de forma racional, né? Então, ele pediu permissão ao rei para que ele pudesse ir para reconstruir os muros da cidade, reconstruir a cidade. O rei, junto de quem estava assentada a rainha, perguntou-me: quanto tempo durarás a tua viagem? Quando voltarás? Então, ele perguntou a Neemias: qual é o prazo, né? Qual é o tempo? Quanto tempo você vai durar? Quanto tempo você vai levar fora do palácio? Quanto tempo você vai levar para reconstruir? Ele consentiu que eu partisse, logo que lhe fixei certo prazo. Ou seja, Neemias deu o prazo para ele, que em tanto tempo, em tantos dias, né, é o suficiente para ele reconstruir a cidade. Então o rei assim o permitiu ir. Mas preste atenção que Neemias foi mais além, né? Se o rei achar bom que me deem missivas para os governadores de além do rio, a fim de que me deixem passar para ajudar. Ou seja, Neemias ainda pediu ao rei para que desse a ele uma carta de autorização para onde ele tinha que passar por locais onde precisaria de autorização. Então ele pediu essa autorização ao rei, cartas, para que quando ele fosse barrado ele entregasse a carta onde estava descrito que o rei o autorizou passar por ali, né? Então, para que deixasse passar para ajudar. E outra carta para Asaf, o intendente da floresta real, para que ele me forneça a madeira para a vigia das portas da fortaleza vizinha ao templo.
para as muralhas da cidade e para a casa em que eu habitar. Então Neemias, além dele não deixar a emoção dominar ele racionalmente esperou uma oportunidade. O rei deu essa brecha. O rei o perguntou por que ele estava triste. E aí Neemias, de forma racional, começou a falar, né? E o rei começou a dar a ele a oportunidade de pedir. O que queres me pedir? Neemias foi racionalmente pedindo e inteligentemente pediu. E se o rei achasse, se o rei entendesse que Neemias merecia, que o rei permitisse que ele fosse reconstruir a cidade. Então o rei, dentro de um prazo estabelecido por Neemias, permitiu. Então Neemias conscientemente pediu ao rei que preparasse cartas de autorização para que ele pudesse atravessar determinados locais, que onde seria necessária a autorização do rei, pediu cartas para que o rei desse a ele a autorização de pegar madeiras na floresta para que construísse os muros, a gruta da vigia da cidade de Jerusalém, né, das muralhas, reconstruir as muralhas, reconstruir a cidade. Então Neemias racionalmente pensou em cada detalhe e, sem ser dominado pela emoção, né, ele focou simplesmente na reconstrução da cidade e pediu ao rei tudo o que ele precisava. Então percebe que Neemias, ele teve o seu momento de tristeza, teve o seu momento de viver a emoção, né? Mas ele respeitou e viveu o tempo daquela emoção, que nesse caso foi uma tristeza que ele viveu, em saber que a cidade onde estava o túmulo de seus pais foi destruída, consumida pelo fogo, mas ele determinou o fim para aquele sentimento, né? E, de forma racional, ele traçou um plano e uma meta e seguiu. Então, vamos também um pouco mais adiante, em Neemias, capítulo 4, versículo do 1 ao 3, diz assim. Agora aqui nós vamos ver uma outra etapa, que quando você contém a sua emoção, você vive aquele momento, mas dá um fim para aquela situação, para aquele sentimento, para que ele não te domine, e aí você vem para a razão, e de forma racional continua caminhando, executando os seus planos, né, rumo ao seu objetivo. Vem outro ponto, porque racionalmente você continua caminhando, certo? Como Neemias está fazendo. Agora, você não pode vacilar no que diz respeito ao foco, porque tudo ao seu redor vai tentar te tirar daquele objetivo, vai tentar tirar o teu foco rumo àquele objetivo, né? Então, preste atenção no que aconteceu agora, tá? Porque além de você continuar caminhando, você tem que ter o foco naquilo que você quer fazer, naquele objetivo que você traçou, e não se desviar, e não desviar a sua atenção, porque para realizar, para alcançar, para chegar aonde você almejou, com a bênção e permissão de Deus, você precisa focar, você precisa, além de caminhar racionalmente e tomar decisões pela razão, você precisa focar, certo? Então, em Neemias capítulo 4, versículo do 1 ao 3, está assim. Quando Sanabalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os azoteus souberam que prosseguíamos na reparação das muralhas de Jerusalém e que as fendas começavam a desaparecer, ficaram enraivecidos. Coligaram-se todos para vir atacar Jerusalém e semear ali a confusão. Fizemos oração ao nosso Deus e estabelecemos uma guarda de dia e de noite para nos proteger contra eles. Percebe que, além de Neemias fazer tudo isso, quando ele seguiu para a reconstrução das muralhas, né, reconstrução da cidade de Jerusalém, ele sabia que poderia sofrer ataques, mas ele não se deixou abalar por isso, e ele manteve o foco em reconstruir a cidade. Então, nesse processo, nessa etapa, chegou um momento em que Neemias trabalhava na reconstrução usando uma das mãos e a outra mão segurando uma espada, né, em caso de ataque, ou seja, ele estava seguindo o trabalho, né, reconstruindo a cidade com uma das mãos, fazendo o trabalho com uma das mãos e a outra pronta para se defender em caso de ataque. Ou seja, isso se chama foco. Isso se chama foco. Independente do que pode acontecer, você não para. Você continua um passo após o outro. E perceba que ele orou a Deus, né? Tá aqui no versículo 2. Coligaram-se todos para vir atacar Jerusalém.
e semear ali a confusão. Fizemos oração ao nosso Deus e estabelecemos uma guarda de dia e de noite para nos proteger contra eles, ou seja, foco e organização, porque ele não parou a obra e ainda assim organizou uma guarda, ou seja, ora uma turma vigiava e a outra trabalhava, né? E depois havia uma troca, né? Então, organização, além de seguir, além de prosseguir e não ser parado pelas emoções, não ser aprisionado por elas, né? Além disso, ele ainda teve o foco e organização. Então, meu irmão, minha irmã, que você venha seguir como exemplo Neemias, que passou por um momento complicado, uma tristeza profunda, mas não se deixou dominar por ela, não parou por causa dessa tristeza, por causa dessa emoção que ele sentiu, nesse caso uma emoção ruim, né? Então ele seguiu, apesar da tristeza de ter recebido essa notícia, né? Então ele seguiu com objetivo, com a razão e com foco. Que esse também seja o teu caso a partir de agora. Meu irmão, minha irmã, peço a você que não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tá bom? E peço também que você compartilhe com outras pessoas. Compartilhe com outras pessoas essa mensagem, tá? Ajuda o nosso canal a crescer, ajuda outras pessoas a olharem por esse ângulo, olharem essa possibilidade. Ajude outras pessoas, né, a se libertarem de suas emoções, né? Porque, como eu disse, sentimos emoções, mas devemos vivê-las respeitando o tempo delas, não sendo dominado por elas, né? Então, é isso. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo e compartilhe. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe.